Olá! Hoje vou demonstrar como desenvolver um mapa que tem como característica o desenvolvimento de um buffer de raio aplicado aos equipamentos comunitários. O buffer, na verdade, é um círculo, né, que ele compreende um intervalo com um raio ou um diâmetro definido a partir da abrangência de algum equipamento comunitário. É um instrumento importante para a gente avaliar a inserção desses equipamentos no contexto urbano e ele é identificado a partir de diferentes metodologias. Neste caso, percebemos então a interface da região metropolitana com a sobreposição dos aglomerados subnormais em amarelo, a mancha urbana, né, que é esse cinza um pouco mais escuro, e os raios de abrangência considerando 6.000 metros, tá? Só para exemplificar. Então esse é o mapinha, tá? Que eu já simulei aqui para fazer um ensaio prévio, né? Para ver com o que a gente vai trabalhar. Então, os shapes que usaremos estarão disponíveis no GeoBases, no Instituto Jones dos Santos Neves e no IBGE, a malha de aglomerados subnormais de 2019, que ela é mais atualizada, tá? Então vamos lá, eu vou congelar aqui para começar do zero, tá? Então a primeira coisa é configurar o EPSG da nossa área de trabalho. Deixa eu abrir um projeto novo, vamos lá. Deixa eu ativar aqui, não tem problema não, eu deixo ativo e vou abrir um novo. Vamos lá, como se eu fosse começar com vocês, tá? Então vamos carregar primeiro o perímetro dos municípios do Espírito Santo. Ele está salvando e fechando, meu QG está um pouquinho pesado. Travou, gente. Pronto. Então vamos lá. Vou configurar aqui o EPSG. 2 cliques aqui. 31984. Tá? Que é da localidade do Espírito Santo. Aplicar OK. Então, vou carregar aqui em gerenciador de fonte de dados livre, sinalzinho de mais, 3 pontinhos. Vou capturar o arquivo shapefile do GIS, onde está a minha pasta organizada. Então, eu tenho o município no GeoBases, tá? Então, vou pegar aqui, ó, município, shapefile, abrir, adicionar, fechar. Então a gente tem aqui, né, o Espírito Santo. Próximo que eu vou carregar vai ser a área urbanizada, que está disponível no Instituto Jones. Área urbanizada shapefile, que eu quero a mancha urbana dos municípios, para poder ter uma caracterização mais apurada do que é urbano, do que é rural, né? Porque isso faz toda a diferença nas análises. O próximo dado é a massa d'água, que é, na verdade, uma forma de visualizar, né, a mancha de água. Isso aqui, né? Ai, desculpa, peguei mancha urbana. Pera lá. Apertei errado aqui. M, massa de água. Isso, massa d'água. Abrir. Então, ele vê a massa d'água, depois a gente vai configurar as cores, né? Fazer a combinação certinho. O próximo dado são os hospitais. Nesse caso, eu também vou utilizar um shape que está disponível no IBGE, numa base atual, em função da Covid, tá? Então, hospitais da região metropolitana. Deixa eu pegar aqui, ó, hospitais. Adicionar, fechar. Que são os pontinhos. Então, vamos começar os aglomerados subnormais. Mais este shape. Eu estou carregando tudo, tá? Depois a gente pode fazer uma separação
acender, apagar, né, na hora de trabalhar e fazer um processo de edição. Eu gosto de ver tudo junto em primeiro momento, para a gente conseguir visualizar todas as camadas ao mesmo tempo, né, para fazer isso de uma vez só. Então vamos lá, vou começar uma configuração aqui do município. Então eu quero trabalhar com uma tonalidade de cinza bem clarinho, uma linha de limite branca. Depois a gente vai ajustando, tá? Vou botar ponto 4 para ter uma cor mais discreta. A área urbanizada, eu vou adotar um cinza um pouco mais escuro, sem contorno. Então, estou partindo do pressuposto, vocês já sabem fazer isso, tá, gente? Porque isso aqui é o básico do básico, né? Preenchimento, contorno, trabalhando só com a edição das informações. Os aglomerados subnormais, eu vou colocar em amarelo. Amarelão. Então vamos lá, amarelo. Cadê o meu amarelo? Vou pegar um amarelo mais isso. Aplicar. O limite municipal não ficou o ideal, né? Então o que a gente pode fazer é duplicar essa camada. E a partir daqui, vou jogar ela lá para cima, para fazer uma caracterização só dos municípios da região metropolitana. Então, vou fazer um outro processo de edição categorizado, tá? Então, eu tô aqui, ó, simbologia, a gente estava em símbolo simples, né? Vou pegar o categorizado, buscar o nome, classificar tudo. E eu vou filtrar apenas os 5 municípios que estamos trabalhando. Então, estou tirando esses demais daqui, da base, e vou deixar apenas 1, 2, 3, 4, 5, exato. Os 5 que a gente está trabalhando na disciplina. Então, ó, menos. Então, eu seleciono todos aqui, vou fazer uma modificação da representação, sem preenchimento, então sem pincel, e uma configuração 04 do contorno aqui, para ter uma linha mais espessa. Pode ficar um pouquinho mais espessa, né? Vou retornar aqui, só para dar mais uma ênfase novamente. Vê que ela não foi, gente. Ver se ele dá 0,5. Ele veio as cores separadas de novo, que eu mexi no contorno. Vamos lá. Sem cor. Pronto. Então, essa seria uma possibilidade de representação, né? Deixa eu ver o que está destacando demais aqui. Na verdade, é a massa d'água, que eu preciso tirar o limite da linha. Estão vendo que ela deixou umas linhas pretinhas? Então aqui, ó, sem caneta. Ele vai dar uma limpada e a gente coloca uma cor azul, que é essa mancha de água. Preenchimento simples. Bem clarinho. Só para ele simular aqui, né, um perímetro. Bom, então, os hospitais, por sua vez, vamos trocar a cor também. Então, estou fazendo a edição de cada um dos elementos, porque quando a gente carrega, ele vem de qualquer cor, né? O programa, ele não grava essa informação da cor. A cor é uma coisa que, cada vez que a gente insere o shape, ele absorve uma cor diferente. Então, esse processo de edição, ele precisa ser feito toda vez que a gente abrir o arquivo, né, for trabalhar constituindo um novo mapa, tá? Ficou muito bom não, mas por hora vamos deixar assim, só pra gente seguir. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho a simbologia dos hospitais, né? O que eu vou fazer? Eu vou abrir para vocês entenderem o que contém essa tabela de atributos, né? Então eu clico aqui, botão direito, abrir tabela de atributos, e eu consigo verificar que eu tenho a caracterização,
né? Ó, hospital e maternidade, hospital da Polícia Militar, hospital especializado, hospital geral. Então são dois tipos, né? Então eu tenho a clínica de acidentados, Promatre, Adalto Botelho, Unimed, maternidade, Vida Med, Total Care, Santa Rita. Então são vários hospitais, tá? Claro que se eu quisesse fazer uma edição em algum especificamente, a gente poderia, né, fazer o filtro. Então vamos imaginar que eu quisesse trabalhar só com os hospitais gerais. Eu seleciono aqui, ó. Tudo que eu cliquei nessa tabela de atributos fica destacado. Estão vendo que algumas bolinhas ficaram amarelas? Significa que está em processo de seleção, né? Que também consegue fazer por aqui, ó. Selecionar feições. Eu consigo fazer uma seleção da feição e eu consigo entender o significado de cada feição clicando nestezinho aqui, ó. Se eu clicar e abrir uma janela, ele vai me dizer, ó, Maternidade Santa Úrsula, né, Hospital de Olhos, Vida Med, Total Care, né? Então eu tenho uma caracterização de cada um deles, tá? Então o que a gente vai fazer agora, né? Vamos se ater unicamente à criação do buffer, né? Como se a gente fosse fazer uma simulação do raio de abrangência desses equipamentos, que poderia ser qualquer um, tá? O que eu vou fazer? Até para exemplificar a complexidade, eu vou selecionar apenas esses hospitais gerais. Então, eu vou vir aqui. Estou com eles selecionados, que eles ficaram amarelinhos, ó, né? Quando eu tenho uma seleção... Deixa eu apagar aqui os aglomerados para vocês verem melhor. Isso. Então, eu tenho aqui essa modalidade de seleção. Então, o próximo passo é proceder à criação do buffer. Eu preciso saber o raio de abrangência desse equipamento previamente. Daí que é importante uma pesquisa das metodologias e dos autores. A gente passou para vocês aquele livro Cidade Vida, que ele traz algumas contradições, né, em relação aos raios. Então vamos usar para exemplificar o raio de 8 quilômetros, tá? Que seria 8.000 metros de um hospital, né? Na verdade o hospital tem uma abrangência regional, só para a gente fazer uma simulação. Então vamos lá, em vetor, geoprocessamento, buffer. O que eu preciso aqui em buffer? Eu preciso selecionar a camada, na verdade é uma camada de ponto, né? Porque os hospitais eles estão definidos com um ponto específico no território. E eu vou colocar aqui, ó, que este buffer será realizado apenas nas feições selecionadas, que eu já selecionei previamente, estão em amarelo, certo? A distância é o raio de abrangência desse equipamento. Eu vou colocar 8, ó. 8.000 metros, que é a unidade de medida. Se eu quisesse quilômetro, eu botaria 8K, né? Tanto faz. Eu tenho o hábito de usar metro, vou manter metro. Os segmentos são a quantidade de segmentos que vai constituir aquele círculo. Quanto maior o círculo, mais facetado fica aquele segmento. Eu vou colocar 10 segmentos, tá? Vamos executar. Beleza. Fechar. Vou dar um zoom out aqui, né? Ó, para a gente conseguir entender e perceber como que esse raio de... desculpa, esse diâmetro, né, de 8.000, ou raio de 8.000, né, a gente pode definir com critério nos autores, como que ele está distribuído. Então a gente percebe que, né, existe uma área sul, uma área mais interior, que ele não carrega, ele não varre, né, essa região. Ele criou um shape novo aqui, ó, chamado bordeada, estão vendo? O que eu preciso fazer? Eu preciso proceder uma edição desse shape, porque ele está opaco, então ele está escondendo os meus pontinhos. Então eu vou passar os pontinhos para cima, que é a camada de pontos. Eu vou desselecionar os amarelinhos, são as feições que estavam selecionadas, elas não estão mais ativas. E agora eu vou fazer uma edição para que isso fique com transparência. 2 cliques em bordeada, novamente, simbologia, clico em preenchimento, vou escolher uma cor rosadinha, com uma transparência de, eu vou botar bem transparente, 30%. Tá? Ok. Um contorno 0,2. Vou aplicar para ver, né? Beleza, é uma forma, né, de fazer uma edição e uma estruturação. Então, isso serve para qualquer tipo de leitura, onde eu queira fazer uma identificação
de raio a partir de camadas de pontos. Próximo passo, então, é proceder à edição do layout. Para a edição de layout, eu tenho um outro vídeo que está disponível lá no YouTube, né? Então, assim, rapidamente, o que a gente faz? A gente tem que atribuir um nome para o layout, criar um layout. Eu vou botar RMGV, dá OK, né? Configurar, então, a propriedade da página. Eu vou colocar o A4 retrato, tá? Porque ele é mais vertical, né? Carrego, então, na composição um novo mapa, então eu vou acrescentar um novo mapa ao compositor. Vou configurar aqui uma escala, né? Opa, eu posso fazer 500 mil, 45 mil, né? Só para simular. Opa, e aqui eu carrego, né? Eu consigo mexer no zoom. Eu posso trabalhar também com zoom in, zoom out, não faz diferença. Eu vou colocar 420. Então, assim, a partir daí, né, vocês têm que proceder toda a edição do mapa, acrescentando escala gráfica, legenda quem quiser, título, né? Então tem toda uma configuração e no final exportar esse mapa como imagem e trabalhar com ele, né? Na verdade, esse é um aulão, simplesmente para a gente ver quais são as possibilidades para criar o buffer. Tá bem? Então é um vídeo rápido, para vocês terem um norte como ponto de partida. Falou? Até mais!